Havendo quórum regimental, declaramos aberta a nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação. Dou as boas-vindas aos deputados membros, nosso vice-presidente, deputado Matheus Cadorim, que está conosco, também deputado Nilson Berlanda, abrilhantando aqui a nossa reunião, e temos o deputado Pepe Colasso, que está conosco online. Antes de entrarmos aqui na nossa pauta, eu quero dar as boas-vindas, e já estão conosco aqui à mesa. Primeiro, o nosso secretário de Articulação Internacional, Juliano, que nos honra com a sua presença. Também o Daniel, né, uma vez a CAT, sempre a CAT, e tem essa referência, né, o Daniel que fez um excelente trabalho na CAT, e é presidente da Câmara Brasil-Israel. Também o Flávio está aqui com a gente, que é do Ministério da Economia de Israel, está conosco também, se puder estar conosco aqui à mesa, é nosso convidado, por favor. Também a Cássia está conosco, diretora da Câmara Brasil-Israel, se puder estar conosco aqui, por favor. E também, eu não sei como falar isso no idioma dela, né, mas a nossa cônsul ou consulesa, aí vocês me ajudem, nossa cônsul econômica de Israel, que nos honra com sua presença hoje. Seja muito bem-vinda, a Anastácia. Muito bem-vinda. Então, nós vamos ter uma reunião muito produtiva com todo esse aparato muito importante de pessoas que têm feito a diferença através da tecnologia, através de muitos exemplos na área econômica, negócios, com o nosso Estado, nosso pessoal de Israel. E eu, como pastor, já falei isso para a Anastácia, sinto-me até emocionado em poder recebê-la aqui. Para mim é algo simbólico. For me, it's very special to have you here, as I told you before. Então é algo muito importante realmente para mim recebê-los, e por toda a história de Israel, mas não somente pelo passado, mas também pelo presente, e eu, como pastor, falo também pelo futuro. Ok? És muito bem-vinda aqui. Antes de nós entrarmos então na nossa pauta, temos para ser aprovado a ata da 21ª reunião ordinária, já distribuída previamente aos gabinetes. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Também, senhores deputados, nós temos um requerimento extra-pauta de minha autoria, o qual passo a leitura aqui, para que possamos realizar, no âmbito dessa comissão, um seminário sobre inteligência artificial, a fim de atualizar e aprimorar essa tecnologia, principalmente junto à Assembleia Legislativa. Então, é um requerimento que coloco em deliberação aos deputados. Eu acho que dispensa até comentários, né? Coloco em discussão, em votação, aprovado. Também temos um requerimento de nossa autoria, para que nós possamos trazer mais convidados aqui à nossa comissão. Então, um convite ao reitor da UDESC, Dilmar Bareta, representante do CITEB de Biguaçu, João Brás Silva, também o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, secretário estadual de Educação, Aristides Simadon, representante da Junior Achievement, o Evandro Badim, que, aliás, foi meu colega de faculdade, e ainda o chefe de segurança da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, Everton Luiz Crabe, para comparecer, a data será aprazada, a fim de discorrer sobre diversos assuntos relevantes da economia do Estado, atinentes a tais instituições e empresas. Fiz um requerimento, só que assim a gente já tem uma pauta aí extensa para o decorrer do ano. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Muito bem. Senhores deputados e secretários e autoridades aqui presentes, nós queremos, então, inicialmente, ouvir a Anastácia, que representa, é cônsul econômica de Israel aqui no Brasil. Uma honra recebê-la, e queremos inicialmente franquear a palavra a Vossa Excelência. Em seguida também podemos ouvir o Daniel, o Juliano, que podem abrilhantar mais a nossa reunião e dizer da parceria. O Brasil é um país amigo de Israel, e Santa Catarina muito mais. Nós temos uma afinidade muito grande com Israel. Nosso modelo de tecnologia do secretário Marcelo Fetti, inclusive, deputado Berlanda, é embasado na experiência de Israel, que é uma referência. Hoje, acho que Israel é o segundo país do mundo em startups, se não me falha a memória, né?
You know Portuguese. So, então, o primeiro já passou os Estados Unidos, passou, Glória. Per capita é o primeiro. Ok. Então, muito bom poder recebê-la aqui. Então, inicialmente já passo a palavra à nossa cônsul, então, Anastácia, que possa fazer as suas considerações sobre todo esse intercâmbio de business, de turismo, de negócios, de tecnologia de Santa Catarina com Israel. Bem-vinda. Thank you very much. I hope everyone hears me. Thank you, it's such an honor, and thank you for inviting us and having us here to speak at this committee with esteemed representatives of the Santa Catarina state. My name is Anastasia Litvinenko. I'm the economic consul of the State of Israel in Rio de Janeiro, Brazil. We're part of the Israeli embassy here in Brazil. And essentially what we do is that we try to create business opportunities and business connections between Israeli and Brazilian companies. We do it mostly in a B2B basis, but we are also very happy to support and promote the G2B or G2G initiatives, anything that would help to bring the economies closer together and create these opportunities that perhaps people in both countries don't know exist. So this is why we're here for. Feel free to ask any question if you have. And we do it mostly by finding the places where there is cooperation to be had. So, for example, today we had a beautiful event here in the Federation of Industries in Santa Catarina about energy and decarbonization. A huge topic, both in Israel and Brazil, and with a lot of potential to collaborate. So that's one thing we did together. But we also think there is a lot of potential in terms of health, medical health, digital health solutions to bring here to Brazil, clean tech, education, cybersecurity, security in general, agriculture, water, which I know is a very important issue here in Santa Catarina, and many more. So we are really open to any kind of collaboration the state would like to promote with us, and would be happy to hear what kind of challenges or initiative strategies that the state has in order to see where we can fit in this picture. And of course, we're always open to hear any ideas, any suggestions, any initiatives, projects that we can promote together. For us, the Israeli-Brazilian economic relations are extremely important to Israel, and we try, but they're still so far away from the full potential of it. So we really try to find more ways in which both Israeli and Brazilian companies can work together and flourish and prosper and bring not only good economic benefits, but also help the society, help the people, and the environment, and so on. So this is our main point. Again, thank you very much for having me, and I'll be happy to keep this discussion with the representatives. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you very much. It's the beginning. So a question that I will ask you after is, how could you guys in a place like it's Israel, and you told us about lots of things that Israel, it's a miracle, I think, because in that place with no conditions, and you told us about energy, education, health, cybersecurity, agriculture, environment. My goodness. So, after. Vamos ouvir agora, então, por favor, nosso secretário de Relações Internacionais, Juliano. Inglês, português? Okay. Yeah? Presidente Mioto, deputados Berlanda, Cadorim, Colasso, que nos vê remotamente, a todos que estão aqui presentes hoje, cônsul Anastasia e presidente da Câmara Santa Catarina de Israel, Daniel Lapnitz. É realmente muito bom estar aqui. A Secretaria de Articulação Internacional tem se aproximado muito no intuito
de criar projetos conjuntos com as comissões. Então, nós temos 2 comissões aqui, presidente, que são as nossas favoritas do coração, né? A comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação e, obviamente, a de Relações Internacionais. Então, queremos muito, e isso tem acontecido, já aconteceu com a Comissão de Relações Internacionais, dessas nossas reuniões, surgiram projetos em conjunto, que já estão em curso, em implementação, e quero muito ter projetos em curso aqui com esta comissão também, que é importantíssima. E a articulação internacional é muito prática, muito pragmática, né? A gente parte muito já para criação e implementação de projetos. Então, dessa conversa hoje que estamos tendo com a Consul, já surgiram algumas possíveis... já surgiu uma lista de ações que nós queremos trabalhar e queremos implementar. Então, uma delas é a aproximação do Estado de Santa Catarina com Israel, no sentido de reconhecimento e validação mútua de diplomas. Isso é muito importante porque significa que os profissionais de cada lado serão reconhecidos e os pesquisadores das universidades do Sistema CAF, a UDESC, saberão com precisão quem pesquisa qual assunto, e isso é importantíssimo hoje quando se trata de uma aproximação internacional. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, o Estado se coloca à disposição, Consul Anastasia, eu vou falar Anastasia porque do que eu sei de russo, essa é a pronúncia, eu não sei se essa é a pronúncia que você prefere, mas... Do pouco que eu falo de russo, essa é a pronúncia do seu nome. Se coloca à disposição a SAI para promover pilotos, usando a estrutura do Estado, para que nós possamos receber startups aqui em Santa Catarina e ajudá-los com um pequeno piloto. O Estado não tem recursos para investir num piloto, mas pode abrir as portas e fazer com que um piloto dessa tecnologia aconteça. E então a SAI pode emitir um certificado, um atestado de valor internacional, atestando que aquela tecnologia foi aplicada no âmbito a que se propôs, gerou resultado X, Y, Z, e que isso tenha efeito um reconhecimento internacional. Então, por si só, um documento desse aumenta a valoração, aumenta o valuation da empresa. Não necessariamente o Estado não tem como se comprometer a ficar com aquela tecnologia, mas essa aproximação fará com que os entes estatais, presidente, conheçam uma proposta que já está em curso de uma tecnologia inovadora. Pelo menos para ter o contato com aquilo e para poder depois dizer se aquilo tem aplicação ou não, né, no âmbito dos nossos objetivos, do que a gente precisa colocar em prática. Então, são passos importantes de aproximação. Também a gente faz a proposta, novamente, Consul, né, para que o Ministério da Economia de Israel tenha um escritório em Santa Catarina. Nós achamos que essa proximidade é essencial, porque o que acontece? O Estado de Santa Catarina, novamente, né, preza pela sua eficiência. Nós fazemos mais com menos, assim como Israel. Né? Nós temos esse olhar. Nós somos 1% do território nacional que gera o 6º PIB desse país. Então, nós fazemos mais com menos, assim como vocês. Santa Catarina hoje é o estado mais seguro do Brasil, tem um diferencial populacional muito importante em termos de tecnologia e desenvolvimento, e nós temos as nossas cadeias, as cadeias produtivas, as cadeias de valor, as cadeias de suprimento, são todas interconectadas. Então, mesmo quando um setor mundialmente não está tão bem, os outros setores compensam. É por isso que o estado de Santa Catarina, se diz, é o último a entrar em qualquer tipo de crise e o primeiro a sair, porque tem as suas cadeias mais integradas. Os ovos não estão em uma cesta só, assim como vocês. Então, para nós faz muito sentido, dado o presente, o que é Santa Catarina hoje, nós termos uma presença de vocês aqui. Fica já o convite. E estamos tratando da criação do Espaço Articulação Internacional, que assim como existe o ecossistema de inovação, nós queremos ter um ecossistema de internacionalização. Ou seja, no mesmo lugar, todos os consulados, câmaras de comércio, organismos internacionais e institutos internacionais. Então, esse espaço está sendo planejado para ficar no Sapiens Park,
E fica já o convite para que vocês tenham um escritório econômico lá junto conosco, porque faz todo sentido. Santa Catarina já é o estado do presente nessa integração de ciência e tecnologia com o setor econômico, o setor produtivo, com o aspecto humano de crescimento combinado com qualidade de vida e bem-estar. Então tem tudo a ver com vocês. Queremos também, presidente, uma das propostas feitas foi que hoje nós temos no nosso sistema universitário muita propriedade intelectual criada, muitas patentes, muita tecnologia, softwares. E hoje o que nós buscamos é um parceiro internacional para fazermos a comercialização dessa tecnologia. Nem todas elas viram empresa, mas essas tecnologias criadas na nosso desk, no nosso sistema CAF, pode ser comercializado, vendido, gerar recurso para o Estado. O Estado investiu, pode receber, né, também por aquilo que foi gerado. Para isso é importante uma parceria com países que são hoje fontes reconhecidas como fornecedores, vendedores de tecnologia. Então essa é uma das propostas que foi colocada hoje para a Consul Anastasia, para uma parceria muito forte e muito próxima com o Estado de Santa Catarina. Muito obrigado a todos. Obrigado, secretário. Nós recebemos aqui, inclusive, o representante do INPI, que falou sobre a importância da gente registrar esses softwares, essa produção que é intensa no nosso estado, para justamente a gente ter esse comércio internacional. Muito bom. Vamos ouvir também agora, então, representando a Câmara Comércio Brasil-Israel, nosso querido Daniel Leibniz. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui nessa casa. Sou sempre muito bem recebido, deputado Mioto, aqui por vocês, Cadorim, deputado e todos os demais amigos aqui que a gente tem, seja pela CAT, seja aqui pela Câmara ou qualquer outra instituição aí da sociedade que a gente está vinculado. A Câmara de Brasil-Israel, ela tem hoje, está completando em torno de 1 ano aqui em Santa Catarina. Então, nós começamos primeiro trazendo uma série de entidades juntos para a gente construir, cada um com a sua especialidade. E conseguimos, ano passado, fazer uma missão para lá, que foi muito produtiva. Né? O deputado Cadorim conseguiu nos acompanhar. Nós visitamos ali uma série de empresas, uma série de instituições, né, uma série de lugares importantes aí que hoje estão se transformando aí em negócios. Né? Nós hoje fizemos, como a Consul falou, o primeiro Demo Day de empresas israelenses com a indústria catarinense, né, com um tema tão relevante que é a descarbonização, como é que nós vamos trabalhar isso, como é que nós vamos armazenar o hidrogênio verde, como é que nós vamos trabalhar a amônia, que é tão importante para a nossa agricultura, como é que nós vamos fazer isso para se desenvolver. Então, hoje foi bem bacana. Nós também estamos trabalhando com a questão que vai acontecer agora no próximo mês, uma sensibilização kosher. Tá? Então, hoje Israel, tanto Israel quanto nos Estados Unidos, há uma demanda muito grande por alimentos e bebidas saudáveis, e a nossa indústria catarinense ela tem total condição de ser uma fornecedora desses produtos. Né? Hoje a gente tem aqui, talvez a mais conhecida, secretário Juliano, é a própria Nugali, onde todos os produtos delas, todos os chocolates hoje são kosher, né? Então a gente tem uma oportunidade muito grande para levar alimentos e bebidas nossos daqui para o mercado de Israel, que é um mercado hoje com alto poder aquisitivo, tá? E também para os Estados Unidos, que se a gente pegar só Nova York, tem mais de 2 milhões de judeus morando lá. Tá? Então é uma grande oportunidade para nós isso. E eu queria reforçar aqui as palavras do Juliano, né, com relação às nossas oportunidades de
trabalhar esses itens que eles trouxeram e aquilo que nós chamamos de soft landing, né? Eu acho que o estado de Santa Catarina, como o deputado Mioto falou, é um estado amigo, é um estado amigo de Israel. As pessoas têm uma admiração muito grande sob o ponto de vista religioso, sob o ponto de vista de valores da família, valores da educação, do trabalho, e que a gente pretende mesmo assim construir um porto seguro para esse desenvolvimento, né? Que daqui possam vir mais pessoas de lá, que a gente possa intercambiar pesquisas e desenvolvimentos, co-construir soluções em conjunto, né? E ajudar no desenvolvimento tanto da sociedade lá quanto da nossa sociedade, trazendo prosperidade aí para ambos os lados, né? Então, penso que o trabalho está só começando, né? E é uma honra, né? Ter tanto tu aqui como cônsul e como o Flávio, né, do Ministério da Economia lá, e que seja um símbolo, né, deputado, seja um símbolo inicial de uma relação que ainda venha trazer muitos frutos, né, tanto para o nosso Estado quanto para o Estado de Israel. Obrigado. Deputado Matheus Cadorim. Obrigado, presidente. Obrigado pela oportunidade de rever os amigos aqui, que a gente teve momentos especiais nessa viagem. Foi uma viagem muito produtiva, nos abriu muitos horizontes, fez com que a gente percebesse oportunidades muito específicas, inclusive para o estado de Santa Catarina. A gente está falando do whole foods, né, dos alimentos naturais, mas também de alimentos processados, swimwear, né, roupa de banho, enfim, isso que é uma outra potência que a gente tem aqui no estado e que lá tem essa demanda, enfim, diversas oportunidades diretamente ligadas à economia do estado, além, obviamente, das oportunidades de conexão com os nossos portos, né, uma questão de tecnologia muito latente lá também, e, obviamente, a tecnologia em geral, né? Nós precisamos nos espelhar muito no que Israel fez, porque de um deserto se transformou numa potência tecnológica, porque efetivamente era o que eles tinham para desenvolver lá, ciência, né, conhecimento, e focaram nisso. E a gente e se tem um estado no Brasil que pode se espelhar e tentar alcançar esse nível de excelência, é o estado de Santa Catarina. Então, até a questão da própria política, né, do IOSMA, né, da política de desenvolvimento, onde o Estado ele investe nessas startups com o intuito de se tornar sócio, inclusive, né? Então, ele, além de ser investidor, ele recebe royalties daquelas que se desenvolvem. Então, tem muitas coisas que a gente pode adaptar aqui para o nosso Estado. E eu fico muito feliz de ouvir também a fala do secretário. Essa questão do centro, né, do espaço físico, foi uma conversa, acho que foi a primeira conversa que a gente teve quando da posse do colegiado do governador, e a gente já comentou sobre essa possibilidade lá, fizemos uma indicação falando especificamente da Índia naquele primeiro momento, mas depois se estendeu para ser um centro que aglutinasse todos os países que tivessem interesse imediatamente aqui no estado e pudessem participar numa área internacionalizada aqui de Florianópolis, para poder ter esse ecossistema de internacionalização também. E depois, com o convite para participar dessa viagem a Israel, a gente percebeu o potencial que há de trocas comerciais bilaterais entre os dois países. Então, só agradecer a oportunidade e também nos colocarmos à disposição. A gente está comentando aqui que nós voltamos 12 dias antes dos ataques, né? Então, para nós foi um choque muito grande, a gente vendo as imagens dos locais onde nós passamos, entendendo que havia uma sensação de segurança que foi quebrada, né? Então, a gente só consegue imaginar como isso pesou no coração, no espírito aí do povo israelense. E a gente deseja que isso seja mais uma página virada, porque se tem um país que é resiliente nesse mundo é Israel, né, e que com certeza vai dar a volta por cima. Então, só para deixar claro aqui,
a nossa voz de esperança também para aquele país e de tudo que a gente viu lá, porque a gente, além dessa sensação de segurança, o que a gente viu de Israel lá foi uma tentativa legítima e contínua de melhoria da qualidade de vida do povo palestino, que fica concentrado ali em Gaza, mas tinha a oportunidade daqueles que querem trabalhar, de ir trabalhar, de fazer sua vida, de conseguir o sustento da sua família, e que estão enclausurados numa região que é dominada por um grupo terrorista, né, e que sofrem a influência desse grupo, uma pressão, medo, né, enfim, tudo que a gente sabe que acontece quando há um grupo terrorista, né, cuidando ou pelo menos dominando parte daquele território. Então, ninguém me falou, eu vi, né, a gente fez as perguntas, a gente quis entender o que estava acontecendo lá, e a princípio estava tudo caminhando bem, até que isso aconteceu, enfim, mas a gente espera que tudo isso também seja superado, como muitas outras adversidades Israel já superou. Deputado Kadorim, eu tive alguns amigos que estiveram algumas semanas antes, inclusive nos kibbutz, que foram atacados por esse grupo terrorista e que relataram a mesma impressão que o senhor relatou aqui, que tudo estava se encaminhando, que as coisas estavam andando, mas realmente o terrorismo é que acaba prejudicando toda uma construção que está sendo feita. Mas quero, na esteira do que nós conversamos até agora, perguntar a nossa cônsul, com relação ao turismo também, nós temos, sabemos que Israel, inclusive, disponibiliza alguns incentivos para as pessoas visitarem o país, né? Eu acho que é um fator importante, que há uma demanda, inclusive, no nosso estado, uma necessidade interessante com relação a isso. Eu acho que essa parceria, além do que falou o nosso secretário de Relações Internacionais, a validação dos diplomas também, se a senhora puder discorrer um pouquinho sobre isso, essa questão de termos um escritório aqui, que é um pleito não só de Israel, mas de vários países, porque hoje Santa Catarina, nós temos a plena consciência de que o mercado é global. Nós não podemos pensar somente a nível de Estado, nem a nível de país. E Santa Catarina está construindo uma autonomia para não depender mais do eixo Rio-São Paulo, nem de Brasília, para negócios internacionais. Também, sobre a questão de intercâmbio, a gente... se já existe alguma coisa específica aqui para o nosso estado, se dá para a gente construir, das nossas universidades, dos nossos acadêmicos, terem essa experiência lá, com esse mundo todo que existe lá de startups, essas situações, a gente aqui tem essa vocação. Santa Catarina tem essa vocação para a tecnologia, então, desses pontos especificamente, e com relação à segurança jurídica também do nosso país, que às vezes nós passamos por instabilidades, mas se há algo que nós, como Assembleia Legislativa também, doutor Daniel, possamos fazer aqui com relação a isso, para construir essa estabilidade dos contratos jurídicos aqui em Santa Catarina. E a última pergunta para o final, como, that's the question, how, como Israel, numa região desértica, conseguiu ser referência em tantas áreas, se a senhora puder me explicar isso, que eu até hoje não achei explicação a não ser o eterno. Mas se a senhora puder também discorrer um pouco sobre isso, e claro, a garra, a pujança, né, do povo que se dedica, que se empenha. Então, só essas questões, just a little questions. You have just 3 minutes. More No the better. Oh no. 2 minutes each one. All right. No, thank you very much. I wrote everything. Thank you for the warm words, for the support, for having us here, for wanting to collaborate and work together. We appreciate it so much, and especially after everything that happened, Israel, of course, especially the economy is full speed ahead, never stopped. And continues to be this hub of innovation to all of the world. But of course, things are uneasy right now, and we appreciate your support a lot. So thank you very much. I wrote the things you would like me to address. I'm not sure I understood the tourism question. I had a few words escaped from me. So if you can say it in English, I would appreciate it. About some kinds of partners with some tourism business to make more easy for us to send people
to Yeah. know Israel. I know that some companies that has people in São Paulo, Rio de Janeiro, and lots of people can use these advantages to go there. Yeah. If it's possible here in Santa Catarina, something like this. I understand. I'm not familiar enough with the subject, but I think the potential of tourism, not just, yeah, sorry. And there are some governments, how can I say in English? I don't remember the word. Incentivos. Incentives, okay. Incentives, yes. Tem empresas em São Paulo, Rio, que tem muitas conexões e recursos, facilidades do governo para encaminhar turismo para lá. Pessoas daqui para lá. Yeah, we have that as well. I think the potential is great for people to visit Israel as well as Israelis to visit Brazil. Brazil is a very popular destination among Israelis, and I don't think they know enough about what Florianopolis and Santa Catarina have to offer. They were very excited. They were excited? We are from Florianopolis. Oh, I know, especially the younger. Sure. Oh, so it's growing. Sabbatic year, they want to come here. True, true. There's something about 4,000 Israeli people that come to Florianopolis each year. I think it could be much more. Definitely more. So, any initiatives you want to say something, Daniel? Nasha, what Deputy wants to know if we can build something to facilitate the people who wants to visit Israel as a tourist. It's just, To see religious places, there are many private companies that provide such services, but if we can do it on a government level, it's something we can definitely check with the Israeli Ministry of Tourism. I'm sure they'd be happy to facilitate that. So yeah. Regarding the sometimes it's not the people who used to travel around the world, but they want to go there once. Yes, the specific people, yes. Yeah. Specific. Yeah, I agree. For me, I think one of the things that could lead to a burst of tourism on both sides is more availability of flights. That's something that is very important, especially direct flights. So far, we don't have those between Israel and Brazil. So as long as we can facilitate something like that with the Brazilian airlines, I think that'd be amazing, but it's out of my scope and knowledge. So, but it's definitely something we can start and develop later with the right players on the Israeli and Brazilian side. So for sure. Some of the things you mentioned here, I'll start with your last question about how Israel became what it is, because I think I didn't mention it before. A miracle is a good word, but I think there's also very physical and existing conditions that allowed it. When we talk about what made Israel so innovative, we talk a lot about necessity. So when you don't have something, you work to find a solution for that. And Israel didn't have a lot of things when it began. It didn't have water, agriculture, security, none of that. So we had to build out of nothing to provide for us. Besides that, we also have a very highly educated population. So they're very trained engineers, doctors, and so on. So they're definitely the drivers of this issue. The military is also it's very unique to Israel, but it's a very important condition because each Israeli citizen at the age of 18 goes to the army and acquires skills and experience that later on, when he comes out of the army, he can use them to build, to initiate, and do so. I hope you will never need a mandatory military service here in Santa Catarina, but for us, it's something that has an upside when talking about it. And of course, to me, the most important thing that really drew Israeli innovation in the late 90s and until now is the government's involvement, a lot of grants, a lot of programs to support innovation. Even some of the things that hold back innovation is that it's a very risky business. Not many succeed. I think in our statistic, 1 startup out of 10 survives for the long term. So having, it's good, but this one makes more. Exactly. So that's the Israeli mindset. The government mindset was that we will
will invest in all of these 10 companies. Sure, the 9 will fail, but 1 will succeed and will cover the expenses for all of the others. And those who fail, they're not necessarily failing for good, because the people who were involved in these failing startups, they learn from that, and then later on they go and build a startup that works. So exactly. So having this mindset of failure is okay. It's good. It will teach you later on. Is something, exactly. So definitely helped a lot. And these programs today, the Israeli Innovation Authority is a very big organization with a lot of funds, helping to support Israeli companies at their early stages, and even after, when they want to develop a new technology, a new solution. They're there to support them with advice, with funds. And all of that also led to the international market to take attention to the Israel, and also brought a lot of private funding and multinationals that came to Israel. And all of this together, this ecosystem that works together, that communicates, that builds on top of each other, created this giant of an innovation that continues to develop to this moment. So I think, in short, I hope I stayed in my 3 minutes limit. So that's thing. I think there's a lot of things to learn from Israel in this regard. I think it's a miracle and a wonder. And we invite all governments to come and learn from us. We're very transparent on how we did everything. And we would be happy to have you again, all of you, to come again and see it in your own eyes. And maybe also teach us. I think we still have a lot of things to improve on, but also maybe to share knowledge and improve together. So that's on that thing. On the things Juliana mentioned, so recognition of diplomas, I completely agree. It's an essential when you drive academic and business relations. I think it's something we can do together. Afterwards, we can really start this process for the benefit of all of us. I was really happy to hear that the state is open to having pilots and having POCs with Israeli companies. I think if we want to bring more companies here, they should have this kind of soft landing that Daniel mentioned, for them to establish operations here, to see there's potential. I think what we struggle on the Israeli side a lot is that not many people know how much potential there is in Brazil in general, but for example, Santa Catarina specifically. Many of them turn to the US, to Europe, and the distance definitely makes a difference. So having such a program when companies can come and experience and work with the local authorities could be amazing. We can do it in specific issues that concern the government, like water, agriculture, energy, smart cities, cybersecurity, food tech, and many, many more, and focus. And that way, when companies will see there is interest and potential, they'll come, they'll establish, they'll flourish here. Climate tech for sure, yeah. So all of these issues, I think we can collaborate together on. I think that's it. IP as well, another issue we need to discuss and see how we can solve and commercialize together this issue. I think that's it. I hope I didn't miss anything. What? Opening an office? I would love to. I've been here a day and I already love it very much. Not depend on me, but I think having more Israeli presence will definitely justify coming us here more often, and I'll be happy. Thank you very much. Ask her on Monday. After the lunch. Exactly. So again, thank you very much. I hope I answered everything, and if you have any further questions, I'd be happy to answer. How about the laws? The laws in Brazil. It's enough to make some. The law. It's a very interesting question, and also for each company, they have their own. I wouldn't say difficulties, but indeed challenges. I think the thing that we hear from Israeli companies the most, what is maybe blocking them from entering the Brazilian market, is taxes. A lot in this. This is Brazil. Unfortunately. I'm not commenting because Israel is also not an easy place, but definitely makes it difficult, and
unattractive because Israel is an expensive country. Our solutions tend to be on the higher end of prices. So, plus the taxes can be really difficult to enter. But I'm not commenting. I'm just saying how it is. Legally wise, it's challenging, but with the right partners, Brazilian partners, Israelis tend to work with partners in Brazil. Before we establish operations, we have a partner, a company, a distributor here that does help them with this process, so it's possible. We haven't seen a company that didn't proceed because of that. So that's on a good note. It's about the game. Yeah, exactly. All right. Pergunto ao secretário Juliano se gostaria de fazer mais algum comentário também. Nós, infelizmente, temos horário para cumprir, porque temos a sessão plenária e nós temos mais um convidado que está conosco já aqui. Queremos agradecer aqui a presença do Marcelo Faria, que é CEO do Instituto Liberal de São Paulo, coordenador do Projeto Liberdade para Trabalhar, vencedor do Latin American Liberty Award 2023 e também finalista do Prêmio Mundial Templeton Freedom Award 2023. Queremos ouvi-lo também em seguida. Secretário Juliano. Uma proposta também feita para a Consul Anastasia e que eu faço também em extensão aqui à Câmara, no sentido de que nós continuemos a criação de uma política estadual de hidrogênio verde. Em geral, né, os pitches, as propostas que nós ouvimos hoje estão relacionadas à energia renovável. E hoje nós nos deparamos em um cenário em que, deputado Berlanda, a gente precisa dos padrões, dos standards, o quanto pode ser transportado, o quanto pode ser fabricado, a metrologia dessa área. É um dos pontos a serem resolvidos, e eu imagino que a partir do instante, como ainda não exista uma padronização mundial, o Estado possa caminhar com isso, com a parceria de vocês, com a parceria de outros países que queiram discutir esse assunto e caminhar. Se houver uma superveniente criação de uma política global, claro, aí você vai precisar fazer o ajuste. Mas hoje o Estado pode caminhar nesse sentido até para fazer bom uso de uma tecnologia que tem toda a potencialidade e capacidade de ser uma nova fonte estratégica de energia. Então, estamos prontos para isso e queremos ser seus parceiros. Então, as startups que ouvimos hoje e também qualquer apoio em relação ao governo de Israel, por favor, vamos conversar. E, presidente, fica a sugestão de uma proposta, dessa proposta para caminharmos aqui em conjunto. Muito bem, essa questão do hidrogênio verde é importantíssima. Em que pese que o Brasil, olha a diferença, né? Eles lá no deserto, a gente aqui com abundância de água, e em função das nossas hidrelétricas, aí o nosso percentual de energias renováveis vai lá em cima, né? Comparado com os demais países. Mas realmente hidrogênio verde é a bola da vez. Nós temos que trabalhar isso muito aqui no país, e vale a pena esse trabalho. Doutor Daniel, por favor, suas considerações finais. A gente agora tem que trabalhar em cima das coisas que a gente propôs aqui e fazer entregas práticas. Eu acho que a gente é um povo aqui de entrega, de resultados, e acho que a gente tem que agora se focar no trabalho e na entrega. Muito bem. Antes de passar para as considerações finais da nossa cônsul, quero colocar a comissão aqui à disposição e espero que a gente possa construir todas essas temáticas que falamos aqui, mas também já quero deixar aqui uma provocação para que possamos recebê-la mais vezes aqui na comissão, para a gente dar sequência a esses encaminhamentos, que não seja apenas um evento de conhecê-la, recebê-la aqui, que já é algo muito honroso, mas que seja o início de uma caminhada. Nós possamos caminhar juntos, né, Daniel, para a Assembleia Legislativa, a Fiesc, onde vocês estiveram também, o próprio governo do Estado, que nós possamos caminhar juntos e construir todos esses intercâmbios, essas situações, essas parcerias, o que depender da comissão aqui, deputado Berlanda, né, nós podemos realizar mais reuniões, mais eventos, em cima do que o Daniel falou, para que não fique somente no discurso, mas que a gente possa ir para algo prático realmente, porque temos todo
todo o interesse de ampliar essa parceria com Israel. O nosso Estado tem muita afinidade com Israel na questão de tecnologia, de como vocês construíram lá também o nosso agronegócio, tantas coisas, turismo. Então, eu acho que é algo que vai fomentar muito a economia do nosso Estado. Ok? Então, para as considerações finais, por favor, Vossa Excelência. Just wanted to say thank you. Thank you again for welcoming us here and for this cooperation. I'm really looking forward, and we'll start working on all of these initiatives we mentioned. And it's a beginning of a great new friendship, I think. Yes. Thank you. Ok, então vamos trabalhar nessas pautas e nessas agendas, deputado Cadorim, então, deputado Pepe Colasso, que está conosco também. Nada mais havendo a tratar, então, com a nossa cônsul, nós vamos liberar para que possamos ouvir também nosso segundo convidado, ok? Então, obrigado, uma honra recebê-los aqui. E já vamos, então, na mesma toada, ouvir inicialmente, rapidinho aqui, porque temos o horário, o Marcelo, que vai nos trazer, então, esse conhecimento todo aí do Instituto Liberal de São Paulo. Então, vou passar ao deputado Cadorim por 2 minutinhos, já retorno, apenas para despedir os nossos convidados. Marcelo, muito bem-vindo. Marcelo, seja muito bem-vindo à nossa comissão, que é uma comissão que trata de economia, que trata de ciência e tecnologia, uma comissão que é muito ativa aqui dentro da Assembleia. Existem 2 comissões que são teoricamente as mais importantes, que é a de Justiça e Finanças, e as outras elas constroem a sua importância. E essa comissão ela tem tido um trabalho muito efetivo, muito eficiente, e por isso ela tem tido bastante sucesso e bastante pauta. Então, um prazer te ter aqui, e a gente gostaria de te ouvir um pouco sobre o Instituto, sobre as propostas que o Instituto traz Brasil afora e como que isso auxilia o Brasil a se desenvolver mais, por favor. Bom, obrigado. Primeiro, agradecer o convite do deputado Matheus, do presidente. A gente tem um projeto, né, então, apesar do nome se chamar Instituto Liberal de São Paulo, nós temos um projeto nacional que é para avançar a Lei de Liberdade Econômica. Então, é uma lei que foi aprovada em 2019 e no nível federal, mas é a famosa, como tudo no Brasil, tem a famosa lei que pega e a lei que não pega. E a gente entendeu, encarou lá naquele momento, quando criamos o projeto, que era uma lei que tinha tudo para não pegar, que é uma lei que basicamente para reduzir a burocracia, principalmente para o pequeno empreendedor. E então criamos esse projeto para avançar a lei nos estados e municípios brasileiros. Só nos últimos meses a gente teve aí 3 estados que avançaram a lei com nosso apoio, que foi São Paulo, Paraná e Maranhão. E a gente tem feito esse trabalho, né, nacional, com municípios também, está chegando a quase 200 municípios que nós apoiamos o avanço da lei em menos de 2 anos. E estou aqui em Santa Catarina justamente por esse motivo. Então, Santa Catarina tem uma questão aí única no país inteiro, que havia uma resolução da Junta Comercial com 592 atividades de baixo risco, e depois a Assembleia fez com maior boa vontade uma lei de liberdade econômica, mas trazendo 290 atividades. Então, no fim, a lei acabou sendo pior do que o que tinha a resolução. É uma lei que foi feita em 2021, né? Então, eu esqueci o termo, né, que vocês usam, no mandato anterior, né? Então, tem uma oportunidade, inclusive assinada pelo governador anterior, tem oportunidade aí para a Assembleia fazer uma nova lei, né, uma lei que resolva essa questão. Inclusive, tive uma reunião com o diretor Diego Amorim, da Junta Comercial daqui de Santa Catarina, né, antes de vir para cá, justamente sobre isso. Então, Santa Catarina, hoje, no ranking federal, o estado está mais atrás, no nível estadual, por causa dessa questão da lei que foi feita. Então, na verdade, é necessária uma nova lei de liberdade econômica, tirando essa lista de atividades lá da lei e definindo que vai ser feito via regulação de comitê, que é o que foi feito agora em São Paulo. São Paulo acabou de avançar, não tinha sequer a lei regulamentada, mesmo 4 anos depois. O governador Tarcísio sancionou a lei em setembro e agora, em janeiro, saiu uma regulação com 900 quinais dispensados. Então, dos 1.332 quinais, que são as atividades econômicas no Brasil, ele dispensou mais de 900 de uma vez. É claro que depois tem uma implantação, tem todo um processo,
mas agora, inclusive, eles acabaram de lançar um programa para avançar nos municípios, porque também não adianta só o governo estadual avançar e o município não avançar, né? Então você não tem a dispensa de alvará. Acaba sendo no município o maior gargalo, né? Exato. Na verdade, são os dois lados, né? Então, hoje nós temos estados que sequer têm a lei, que não é o caso de Santa Catarina. Então, o gargalo acaba sendo o governo estadual, mesmo que o município faça. E temos casos que têm a lei estadual, mas não tem o município. Boa parte dos casos. Hoje a gente tem aí 1.305 municípios no país que tem a lei. A gente mapeou um por um, dos 5.570, e 23% tem a lei. Santa Catarina, nesse sentido, é o melhor estado. Então, no nível municipal, é o estado que tem mais municípios que avançaram, foram 198, né? Então dá aí 68% dos municípios. Mas tem essa questão estadual a resolver, que a Assembleia pode ajudar nisso, né, de propor uma nova lei que resolva esse conflito, inclusive aproveitando para avançar mais do que o que tinha a resolução, né? A resolução tinha 590 quinais, e hoje nós temos Rio Grande do Sul com 770, Paraná com 771, São Paulo foi para 900, então tem uma oportunidade aí para a Assembleia não só fazer essa correção, mas também avançar ainda mais, né? Chegar no nível desses outros estados que acabam competindo aí muitas vezes por empresas com Santa Catarina. Então tem esse espaço, tem essa oportunidade. Na cidade de Florianópolis também a gente vai conversar inclusive com o secretário Juliano amanhã, também tem espaço para avançar mais, e a gente faz esse trabalho de assessoria, de acompanhamento sem custo nenhum. Então a gente não cobra nada do estado, do município, vive um instituto que vive de doação privada, né? E por isso que a gente tem feito esse trabalho, e tem mais alguns estados aí avançando. Goiás, o governador já falou que ia fazer 1.000, né? Eu falei com o governador Caiado lá em São Paulo. Ele lançou o programa em dezembro, a gente está ajudando a construir a lei, o projeto de lei, que lá não tem a lei ainda. Temos Bahia querendo ir para 700, Pernambuco também querendo aumentar, Sergipe, minha equipe estava lá hoje tratando o governo de Sergipe. Então a gente tem feito esse trabalho no país inteiro, na medida do possível. E a gente fica à disposição, que a gente puder ajudar a Assembleia, o governo estadual a avançar nesse critério, né, ficaremos totalmente à disposição nesse sentido. E esses prêmios são relativos à implementação dessa legislação? Esses citados aqui? Os prêmios que a gente recebeu? Isso. Foi por causa do projeto, né? Então, o ano passado a gente ganhou um prêmio de melhor projeto da América Latina. Inclusive, semana passada estava na Costa Rica para entregar o prêmio desse ano, né, para a Associação Argentina. E aí tem um prêmio mundial, então são 6 projetos do mundo todo que são escolhidos, nós fomos um dos 6, e perdemos para o projeto da Filipinas, que mudou a Constituição. É meio difícil competir, que o cara que muda a Constituição mudou uma palavra na Constituição da Filipinas e transformou o país, permitindo que tenha serviço privado de telecomunicação, enfim. Então, por isso que nós recebemos esses prêmios, mas independente de prêmios, na verdade a gente está levando aí os avanços do país, né, para fora. Ótimo. Deputado Berlanda, tranquilo? Vamos avançar então nessa questão. O Estado de Santa Catarina precisa fazer o encaminhamento da lei. Precisa dar exemplo, puxar essa iniciativa, né? De novo, assim como a gente falou aqui de Israel, não tem Estado que possa se espelhar mais no exemplo deles. E nessa questão também, não tem Estado que pode e deve ser exemplo nessa questão da liberdade econômica. Inclusive, Israel é o 26º Estado, 26º país em liberdade econômica no mundo, e o Brasil é o 124º. Então, está praticamente 100 posições atrás de Israel nesse critério, né? Um dos motivos também que Israel avançou. Não adianta você ter um incentivo governamental se você impede as pessoas de trabalharem. Perfeito. Então, e aí liberdade para trabalhar tem tudo a ver com isso. É permitir que o cidadão de boa fé, que deseja abrir sua empresa, possa fazer esse processo via sistema, rápido. Hoje nós temos municípios que todo o processo de abertura de empresa é feito em 10 minutos, pela internet. Então a gente sai de casos como Goiânia, que não tem a lei até hoje, que nós ajudamos um caso lá que o alvará demorou 10 anos para sair. Só saiu porque nós falamos com a OAB, que é parceira nossa, a OAB de Goiás, e esse rapaz que tinha a venda de cachorro-quente na rua, entrou em contato com a OAB, a gente tinha um contato da prefeitura, e aí fez uma sessão lá com 10, 15 pessoas para assinar um alvará. Mas não é o ideal, não. O ideal é que isso seja impessoal, automático, pela internet. E quando você tem
a lei de liberdade econômica, a viabilidade automática e se integra com o sistema da junta comercial, você consegue sair de 10 anos para 10 minutos. Né? Então, Santa Catarina não é o caso, não demora 10 anos, nem Florianópolis, mas tem espaço aí para melhorar bastante nesse sentido. Perfeito. Presidente, nós vamos fazer um encaminhamento aqui de apresentação de uma proposta de legislação de liberdade econômica que já vai. É isso que eu ia falar, Marcelo. Eu acho que você já estava falando, né? A sua sugestão de legislação aqui para o nosso Estado. Sim. Né? Então faz todo sentido e acredito que aqui dentro da casa a gente não vai encontrar resistência para aprovar esse tipo de projeto. Né? Pela própria comissão. Pela comissão, apresentar pela comissão, mais forte ainda. Precisamos uma sugestão, né? Claro. Eu creio, Marcelo, que assim, a nossa comissão tem a tua cara. Né? A gente é muito disso, dessa questão de desburocratizar e trabalhar para que o nosso país realmente saia do empirismo, da burocracia e tenha agilidade, ainda mais nessa época que nós vivemos, que é a época da tecnologia e que tem tudo para crescer no nosso Estado nessa área também. Eu acho que aquilo que nós até comentei antes com a nossa cônsul, né? Que a gente tem que ter uma legislação que favoreça, mas atualizada, uma legislação que permita um incentivo, né, para os empreendedores, para desenvolver o seu negócio, para a gente não ficar toda vez refém do Estado, dependendo do Estado, termos a nossa autonomia e gerar recursos, porque do jeito que está vindo aí a inteligência artificial, se a gente não fizer isso, nós vamos ficar para trás, nós vamos ser engolidos. Então é muito oportuna a tua vinda, até peço desculpa por ser assim meio né, com outras agendas, mas não menos relevante a tua presença aqui. Tá ótimo. A gente tem, inclusive, um modelo de projeto de lei, que é o que a gente usou para sugerir a Goiás, por exemplo, que a gente pode encaminhar, que é meio padrão, assim, trazendo o que tem na regulação federal e trazendo essa boa escrita legislativa, dizer, olha, os quinais que serão dispensados será feito via resolução ou via decreto do governador, aí vai do que a Assembleia e o governo estadual, que também tem que se envolver nessa questão, porque você está dispensando alvará de vigilância, meio ambiente, bombeiros, é importante envolver o governo estadual nessa discussão, que essa regulação seja feita também junto com esses órgãos. A gente sabe que a vigilância aqui, por exemplo, dispensa 1.200 quinais para vigilância. Então, você não vai ter uma óbice da vigilância para avançar nesse sentido. Talvez você tenha ali um pouco do meio ambiente, alguma coisa assim. Então, é uma questão de colocar todos os órgãos envolvidos, né, apresentar o projeto de lei, chamar os órgãos envolvidos para conversar e aí avançar essa pauta para que Santa Catarina saia lá do ranking do governo federal, que hoje está em último. Né? Então, foi até curioso, eu conversei, antes era o Paraná, que estava em último, eu conversei com o governador Ratinho Júnior lá em São Paulo também no evento, e falei justamente isso, pô, governador, o Paraná está em último, mas vocês fazem um trabalho tão bom em outras áreas, né? Falei, vamos mudar. Aí deu 4 meses, saiu o decreto. Então, claro, não foi mérito só nosso, né? A gente dá um empurrãozinho ali, mérito do governo, mas temos aí, inclusive, muitos contatos com o governo do Paraná agora por causa disso. E a gente pode fazer o mesmo em Santa Catarina, envolver, inclusive, governadores, se quiser, né, participar. Acho importante que todos participem, todos lá apareçam, mostrando que estão não só preocupados com a liberdade para trabalhar, mas, de fato, avançando, né, permitindo que o pequeno empreendedor possa ter mais facilidade na sua vida empreendedora. Eu acho, deputado Matheus, que podemos construir isso via Casa Civil ou Fazenda, com o Cleverson também, mas vai ser necessária essa reunião. Nós podemos fazer... Nossa, meu Deus. Então vamos, o deputado Matheus coordena junto com a comissão, passa para a gente aqui tudo que nós pudermos fazer para ajudar, pode contar conosco. Podemos fazer as reuniões via comissão também, chamar aqui os secretários, já apresentar um anteprojeto, alguma coisa nesse sentido, ou se for mais efetivo, né, a gente pode fazer uma visita também aos secretários e articular e depois trazer para essa reunião algo já um pouco mais consensuado também. Mas conte conosco, Marcelo, o que a gente puder fazer aí. É isso, deputado Cadolino?
E da nossa Fechou? parte, igualmente. A gente puder ajudar, estamos à disposição. Fechou. Se puder já enviar esse modelo de projeto, né, mandar para mim e para o deputado Matheus, para as nossas assessorias já irem observando as peculiaridades do Estado, se alguma coisa tem que adequar e tal. E Mas já é o nosso ponto de partida. É só esqueci de mencionar, presidente, tem todas as informações que estão no site do projeto. Então tem um site do projeto que é liberdadeparatrabalhar.com.br. Aí lá tem todos os links de decreto, de lei, de todos os municípios, está tudo aberto. Né? Todas as informações que a gente usa também estão no site. Tudo público. Tudo público. Então a gente trabalha com dados abertos, e então todas as informações estão lá, mas a gente encaminha também ao Formalmente, deputado, que já é parceiro nosso. Desse Faz um projeto. encaminhamento formal. Né? Faz um encaminhamento formal, com certeza. Isso que daí vai ser o nosso ponto de partida. Tá ótimo. É Perfeito. isso? Muito obrigado. Obrigado e desculpe novamente, Marcelo, por, né, a gente deveria marcar uma reunião de 1 hora com ele aqui, né? Mas é a primeira. Nós vamos ter mais Marcaremos outras. Está muito mais perto, né? 1 horinha de voo. Tá certo. Dependendo de onde está em São Paulo, 1 hora você não sai do lugar. É verdade. Muito bem, agradecemos a presença de todos, parceria dos deputados aqui da comissão, reuniões muito produtivas hoje, nada mais havendo a tratar. Encerramos a nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, desejando uma feliz Páscoa para todo mundo aí.